Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Suemar Everton e no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer algo bem simples, que são consultas Ajax para diminuir o tráfego entre o servidor e o cliente, tá? Eu tenho um projetinho aqui, eu tenho uma tabela com algumas categorias cadastradas. Eu estou utilizando o Entity Framework, então aqui está o controller, né? Que tem uma action chamada index, que retorna para mim uma lista de categorias, tá? E por enquanto a view que eu tenho é aquela view gerada pelo scaffold do Visual Studio, sendo que o resultado vai ser algo parecido com isso daqui. Nós vamos colocar primeiro uma caixinha de texto para permitir que o usuário faça uma pesquisa de categoria pelo nome, submetendo essa consulta ao servidor e trazendo toda a view de volta. E depois nós vamos fazer essa mesma pesquisa, só que desta vez utilizando o Ajax, e aí nós vamos comparar o resultado entre as diferentes abordagens. Bom, então eu quero colocar uma caixinha de pesquisa aqui, eu vou lá na minha view, certo? Vou colocar aqui, por exemplo, pesquisar por nome, por exemplo, e aí eu vou colocar uma caixinha de texto, então... antes de eu colocar a caixinha de texto, eu vou abrir um formulário, porque o cara vai ter que clicar num botão para enviar esse valor da pesquisa para o servidor, tá? Então eu vou fazer assim, ó, using, né, html.beginForm, estou usando um HTML helper para me ajudar a construir o HTML de um formulário. Você pode também colocar o formulário diretamente na mão, né? Aqui eu vou colocar então a action que eu vou chamar é a própria action index. Vou chamar controller categorias, né? E aqui o form method, como não vai ter nenhuma alteração, só vou recuperar dados, eu posso tranquilamente pegar isso aqui por uma requisição get. É isso. Ok. Agora então eu vou colocar uma caixinha de texto. Então eu vou usar um HTML helper para ajudar a colocar um text box, tá? Sendo que o nome desse text box eu vou chamar de pesquisa. Isso é importante porque quando esse valor for submetido para o servidor, né, é através desse nome aqui que nós vamos receber via parâmetro lá na action index. Eu já mostro isso para vocês. E agora eu vou colocar então vou até escrever em HTML mesmo, um botão aqui. Do tipo submit, que tem um valor, por exemplo, pesquisar, e isso quando clicado vai submeter esse form para o servidor. Bom pessoal, então agora quando eu submeter isso daqui para o servidor, né, tinha uma arroba aqui, eu não preciso porque ainda não estou dentro do Razor, então pode tirar. Quando eu submeter isso daqui para o servidor, eu vou receber lá na minha action um parâmetro chamado pesquisa, eu vou declarar ele aqui então, string pesquisa. Posso até colocar, por exemplo, um valor default se eu quiser, né? E aí eu posso construir, por exemplo, a minha query aqui. Por exemplo, eu vou falar assim que a minha query vai ser, por exemplo, eu vou trazer todas as categorias inicialmente, né? E aí eu vou perguntar, por exemplo, se a minha pesquisa ali ela não for nula nem vazia, né? Então eu vou acrescentar uma cláusula where aqui na minha expressão, né? Onde o nome da categoria tem que conter aí o valor da pesquisa, isso aí. E aí depois aqui no final eu ainda posso ordenar isso, por exemplo, pelo próprio nome. Aqui eu só estou montando a expressão, tem até formas mais otimizadas de montar, mas isso aqui é só um exemplo. Ele está só construindo a expressão SQL na hora que eu fazer um toList aqui, que aí sim ele vai submeter isso daí para o banco, vai construir, vai me trazer uma lista de categorias e vai passar isso para a view. Então essa view ela é tipada, ela recebe uma lista de categorias, que aí a view vai renderizar isso daí, vai fazer um laço nessa lista, populando isso daí. Bom, vamos ver se deu certo, vamos mandar rodar aqui. Então eu vou entrar aqui na minha action na minha controller de categorias. Mandei executar, ele já trouxe todos por ordem alfabética. Aqui está o nome do parâmetro, ó, se eu não colocar nada ele traz todo mundo. Se eu vou colocar E, por exemplo, aqui ele tem que trazer eletrônicos e eletrodomésticos, né?
Aqui também contém E, né? Contém E aqui. Então, beleza, funcionou certinho. Só para vocês verem, por exemplo, vou colocar um breakpoint aqui. Vou submeter aqui. Opa. Cliquei em pesquisar, então eu recebi aqui o valor E que está vindo lá da minha view, né? E aí eu faço a consulta aqui da forma adequada. Deixa eu continuar aqui a execução. Beleza, então agora a gente vai partir para colocar isso daí em uma pesquisa assíncrona. Primeiro eu queria fazer o seguinte, ó. Vamos vir aqui na parte de ferramentas para desenvolvedores, por exemplo, né? Aqui na parte de rede, vou submeter então, por exemplo, uma pesquisa aqui. Vou mandar ele capturar primeiro, né? Estou mandando ele fazer a pesquisa. Note que a cada pesquisa que eu faço, né? Deixa eu limpar aqui para ficar claro. Ó. Vou fazer uma pesquisa. Toda a view tem que ser renderizada de novo. Isso inclui essa view aqui e inclusive também a master page, que também está carregando aí vários scripts, vários CSS, por aí vai. Então, a cada consulta que eu estou fazendo aqui, isso aí está me gerando em torno aí de 600, 700k, quase 700k bytes. Nós vamos otimizar isso daí através então de uma pesquisa assíncrona, onde o que vai ser retornado é só essa parte aqui, só essa tabela aqui, né? Toda essa outra parte aqui vai continuar estática, parada aí, ó, só para vocês verem, por exemplo, aqui lá na minha index aqui, ó, onde eu estou colocando index, eu vou colocar assim, ó, datetime.now, só para a gente ver que a cada pesquisa que eu faço, deixa eu atualizar aqui, a cada pesquisa que eu faço, toda a view é renderizada novamente, ó. Então ele está me mostrando a hora, 26 segundos, né? Na hora que eu pesquiso de novo, ó, ele atualizou toda essa parte aqui, que a gente quer atualizar só aqui agora e diminuir 700 KB por consulta. Vamos lá então. Bom, então, ora a gente vai ter que retornar esse HTML para a view de forma síncrona, né? Até então do jeito que a gente está fazendo. E ora a gente vai ter que retornar esse HTML de forma assíncrona. E a minha primeira preocupação é não duplicar esse código, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma partial view, uma view que vai retornar para mim só isso daqui. Inclusive uma partial view pode ser tipada também, ela pode receber no caso aqui, uma própria lista de categorias, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou lá nas minhas views, cadê elas aqui? Na view de categoria, por exemplo, eu vou criar uma nova view. Tá? Eu vou chamar essa view aqui de categorias. Coloco underline ali, é mais uma convenção, né? Para a gente saber que é uma partial view. Nem preciso usar um template. Se eu fosse usar um template de lista, para ele criar, por exemplo, uma lista de quê? Por exemplo, uma lista de categorias, né? Usando esse context. Só que eu vou usar aqui uma partial view. Vou criar isso daqui. Ele criou já uma partial view, recebendo ela tipada, tá? Vou otimizar isso aqui, vou pegar esse código que está aqui. Vou pegar tudo, ficou faltando fechar a table aqui, né? Vou pegar esse cara aqui. Vou jogar lá dentro, por exemplo, da minha partial view. Aqui. Beleza. Então, agora, quando essa minha view for carregada, ela tem que chamar o conteúdo da partial view para ser renderizado aqui com as categorias que eu estou recebendo da minha controller. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, html.partial, chamando a minha partial view que eu chamei de underline categorias, passando como parâmetro o meu próprio modelo de dados aí. Isso é só para otimizar código, a gente nem começou a trabalhar com Ajax ainda, mas vocês podem ver, por exemplo, que até agora isso não mudou em nada para o usuário, tá? A gente só separou, isolou um trecho de código que vai ser reutilizado também pelo Ajax. Então a gente está evitando duplicar isso daí. Vamos ver como é que ficou.
Tá a mesma coisa, ó. Faço a pesquisa normal. Posso colocar aqui brinquedo, por exemplo. E ele me trouxe só isso daqui. Então agora a gente já melhorou um pouco o nosso projeto para trabalhar com o Ajax. Então pessoal, como é que é simples? Eu vou mudar só esse trecho aqui, só que agora em vez de eu fazer um html.beginForm, eu vou usar um ajax.beginForm. Tá? Posso passar a action que vai ser chamada, posso passar a controller que vai ser chamada, tá? E aí aqui eu tenho um outro parâmetro que é um Ajax Options, um objeto do tipo Ajax Options. Então eu não tenho esse objeto, por exemplo, eu vou criar ele aqui, ó, new Ajax Options, que aí eu vou já inicializar alguns valores destes objetos. Tem vários aí, mas os principais aqui seriam, por exemplo, o método HTTP que a gente vai utilizar, get, não estou fazendo alteração de nada, só estou trazendo, então não tem problema. O insertion mode, a gente vai utilizar o replace. Por quê? Porque a cada hora que aquela lista for atualizada, a gente tem que substituir a tabela antiga por uma tabela nova, né? Então eu poderia estar adicionando, mas nesse caso de consulta eu quero sumir com o resultado anterior para ficar visível somente o novo. Então a gente faz o replace aqui. E aí, se a gente vai fazer um replace, a gente tem que falar para ele, por exemplo, qual elemento do nosso HTML a gente vai atualizar. Isso a gente identifica por aqui, ó, update target ID, que eu nem tenho ainda, mas eu vou colocar aqui, por exemplo, uma div de lista de produtos, por exemplo. Eu acho que é isso. Aqui não muda nada, fica exatamente da mesma forma. A gente tem uma caixinha de texto, só que agora quando a gente fazer essa submissão, a gente vai fazer isso de forma assíncrona. Ou seja, nós não vamos recarregar toda a página. O que eu vou mudar aqui, né? Eu tenho que ter em algum lugar do meu HTML essa div que vai ser atualizada a cada consulta. Então, eu vou lá na minha Partial View, por exemplo, na Partial View de categorias, e eu vou pegar e vou criar essa div aqui. Div, o ID dela então é div de lista de... chamei de produtos? Produtos aqui não, categorias. Categorias. Atualizar aqui, div de lista de categorias, e aí eu fecho aqui, vou colocar toda essa table aqui dentro, porque ela vai ser atualizada a cada consulta. Muito bom. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou instalar um script para que esse Ajax funcione, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, por exemplo, no meu Tools, aqui, na parte do NuGet. Vou visualizar os pacotes para solução aqui e vou pegar aqui, deixa eu colocar Microsoft Ajax. Então Microsoft jQuery Ajax é esse cara que eu vou instalar. Vou dar um install aqui, ele pergunta para qual projeto da minha solução eu quero baixar isso daí. Aceito os termos, ele já está fazendo download, resolvendo as dependências. Dei um close, beleza, já tenho esse projeto, eu já tenho esse script necessário, né? Ele foi baixado aqui dentro da minha pastinha de scripts, tá ele aqui, ó, jQuery Ajax. Esse cara aqui a gente vai precisar colocar ele no nosso projeto. Então vamos lá. O que acontece, pessoal? No nosso AppStart a gente tem um arquivo chamado bundle.config que a gente configura, né, pacotes aí que depois vão renderizar, por exemplo, vários arquivos de uma vez só, fazendo algumas otimizações para a gente e tal. Então, o que eu vou fazer? Aquele arquivo que a gente acabou de baixar, que a gente instalou, que é esse daqui, ó, eu vou colocar ele em um bundle já existente, tá? Por exemplo, no bundle do jQuery Validate, eu vou incluir aqui mais um arquivo de scripts, que então eu vou colocar aqui scripts/j. E aí, pessoal, eu preciso em algum lugar da minha página renderizar esse bundle identificado por esse caminho virtual, tá? Para que isso aqui seja colocado no HTML, né? E que
o Ajax funcione adequadamente. Então lá na minha página index, que é onde eu estou trabalhando, eu vou colocar aqui na minha seção de scripts, então section, scripts, eu vou colocar alguma coisa aqui que na verdade eu vou renderizar aquele bundle. Então scripts.render, tá? Identificando, por exemplo, aquele diretório virtual, que é esse cara aqui, se eu não me engano, jQuery validation. Esse cara aqui, ó, tá certinho, tá? Então eu estou identificando. Na verdade, o que é essa section aqui? Isso aqui que vai ser renderizado aqui, vai ser injetado, por exemplo, lá na minha master page, que fica aqui na minha parte de views compartilhadas, layout. Essa daqui é a minha master page. Eu tenho uma seção aqui de scripts, ó. Então aquilo lá vai ser injetado aqui, na verdade, tá? Então aqui está funcionando certinho, acredito que já vai renderizar. Bom, pessoal, só um detalhe que eu vou corrigir aqui, né? Que na hora que eu estou apontando para aquele script que a gente baixou aqui, eu coloquei um ponto asterisco para ele trazer tudo que tem depois, mas na verdade o arquivo não tem esse ponto aqui, ó, ele tem um hífen aqui. Então eu vou tirar esse ponto aqui para dar certinho, tá? Se eu executar agora, vamos ver como é que ficou. Provavelmente ele ainda não vai funcionar, falta um último detalhe, ó. O que acontece? Na hora que eu faço uma submissão do formulário, deixa eu entrar aqui na action de categorias, na controller. Na hora que eu faço a submissão do formulário, embora eu esteja fazendo uma requisição do tipo assíncrona, o que acontece? Essa requisição assíncrona acaba devolvendo uma view inteira. Toda aquela minha view index novamente, que ele vai renderizar tudo isso daqui de novo, né? Chamando inclusive o nosso arquivo de layout, que é o arquivo que fica lá na pastinha layout shared layout, ó, né? E então ele ainda não está funcionando, tá? O que eu preciso fazer? Lá na minha controller, eu preciso verificar aqui, por exemplo, que se a requisição que eu recebi for assíncrona, então, por exemplo, se a minha requisição for do tipo Ajax, ao invés de eu retornar essa view aqui, a view inteira, minha view index inteira, eu vou retornar somente uma partial view, que é aquela minha partial view de underline categorias, ó, que vai estar alimentada pela minha lista de categorias que eu acabei de pesquisar aqui. Certo? Então, por exemplo, eu posso até colocar um breakpoint aqui, ó. No primeiro carregamento da página, a gente vai ver que nós não vamos atingir o breakpoint. Por quê? Ele vai pular isso daqui porque é uma requisição normal. Na hora que eu submeter a busca, ele vai retornar um partial view. Vamos ver então se dá certo. Novamente aqui, barra categorias. Olha lá, ele carregou normal sem atingir o breakpoint. 46 segundos aqui, eu vou colocar brinquedos, por exemplo. Vou dar um pesquisar, ó, ele atingiu o breakpoint, então ele vai retornar só a partial view. Para quem não lembra, só esse HTML aqui, que vai ser inserido lá na onde que eu tenho a div com o resultado anterior. Deixa eu tirar o breakpoint aqui, vou mandar continuar a execução. Note que ele não atualiza aí a parte dos segundos, ó. Certo? Então, o que ele está atualizando para mim aqui, ó, é só essa parte aqui. Quando a gente está trabalhando localmente, isso parece que não dá muita diferença, né? Mas quando a gente trafega isso daí pela internet, dá sim uma diferença de não ter que fazer o refresh na página inteira, sem contar em relação ao tanto de tráfego que a gente faz nessa ida do servidor para o cliente. Nessa vinda do servidor para o cliente. Por exemplo, na nossa primeira pesquisa, deu em torno aí de 700 KB, né? Se eu olhar, por exemplo, agora, vou mandar monitorar aqui, vou escrever, por exemplo, brinquedos, né? Vou mandar pesquisar aqui, e o tráfego aí girou em torno de 871 bytes, né? Não chegou a ser 1 KB, então a gente melhorou mais do que 700 vezes isso daí.
Beleza, pessoal, então hoje nós aprendemos a criar consultas síncronas e assíncronas no ASP.NET MVC. Não é um assunto tão complicado, mas é um assunto que é muito útil e espero que ajude a muitos aí que estejam com essa dúvida. Beleza, pessoal, um grande abraço, até a próxima, valeu!